O vídeo de hoje é uma pancada na cara da ignorância. O vídeo de hoje é madeira de dar em doido em certas ideias. O vídeo de hoje é uma injeção na veia do ignorante mental que passa sua vida inteira acreditando em sobrenatural. Até rimou, né? Quem é o ser humano? Ou melhor, quem é o ser vivo? Esse é o tema do meu vídeo. E por que você não deve? E por que é totalmente irracional e sem sentido você adorar toda e qualquer divindade que passaram para você? E por que o religioso ele leva tudo para um livro? Ele não consegue argumentar nada para provar absolutamente nada fora do livro. Ele tem que levar para o livro. Mas porque a Bíblia diz, porque Paulo fala, porque João diz, porque Davi falou, porque Salomão falou, porque Moisés falou, porque Adão disse, porque a puta que pariu falou. Depois da vinheta eu venho com um vídeo muito racional para quem quer ainda, em pleno século XXI, ainda este ano, fazer um destravamento mental, desbloqueamento mental. Eu volto depois da vinheta. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Com novos argumentos eu voltei. Agradeço a todos pelo apoio total no canal. Meu fortíssimo abraço a todos os meus amigos. Às vezes eu priorizo trazendo por nome. Tem até uns nomes aí que eu estou escrevendo aqui, relatando aqui no meu caderno das minhas postagens, ou melhor, dos meus rascunhos, e darei um abraço por nome, mas meu fortíssimo abraço a todos os meus amigos que ajudam este canal. Quem é o ser humano? Quem é você? Quem sou eu? Nesta terra, neste planeta tão simples, orgânico, que foi gerado de forma natural pelas próprias nebulosas do universo. São ciências ainda em evolução, mas algumas coisas precisas a respeito. É um planeta que por um período de tempo ele deu condição habitável. E nessa condição habitável entra uma coisa muito interessante, que essa coisa você deveria ter como seu Deus. Um Deus sem estado de raciocínio, claro, sem poderes sobrenaturais de onisciência, onipresença e onipotência, mas é como se fosse um Deus de todos nós. Água em estado líquido, e que nós carecemos e necessitamos para a sobrevivência. Se não, acabar a água do planeta, isso representa uma extinção em massa no período de 6 meses, aproximadamente. Pode ser mais ou pode ser menos, mas tem espécie que até dura mais tempo sem a água. A ciência fala que, não estou aqui para dizer que a ciência ela sabe de tudo, não cultuo a ciência, tenho dúvidas de muitas coisas. Eu uso apenas algumas coisas constatadas pela própria ciência para definir o meu conteúdo aqui, a minha ideia. Mas a ciência ela já consegue, em precisão de pesquisa, que este planetinha aqui, questão de seres vivos, ele já passou por 5 extinções
em massa. 5 extinções em massa. E que, segundo a própria ciência, estamos caminhando para a 6ª extinção em massa. Quando será? Não sabemos. O Apocalipse, Anthony, existe fora do livro. Um dia. Fica tranquilo, não vai ser para agora. Este planeta será inabitável. Por conta de clima, por conta de radiações do próprio Sol, mudanças do próprio Sol. Porque ele que dá sustentabilidade à vida existir aqui. Também o nosso satélite natural, a Lua. Mas tudo tem um período de tempo. Tudo tem um período de tempo. E segundo o que eles estudam, vai chegar um tempo que não vai ter mais condição de ter vida aqui. Mas o que é o ser humano, Antônio Galvão? O que é o ser humano, que eu coloco em prioridade depois? Você pode imaginar que eu estou falando também de todos os seres vivos. O ser humano nada mais é do que um montão de comida de outras espécies andando por aí. Eu vou mexer com o seu intelectual agora, crente. Você que passa o tempo inteiro dentro de uma igreja tentando explicar o inexplicável, tentando dar um sentido para a vida em questão religiosa, porque não aceita a morte. O maior fator para a existência da primeira religião na face da Terra. Aí depois isso, infelizmente, infectou a Terra. Proliferou na Terra. O maior fator foi o ser humano não aceitar a morte. Por não aceitar a morte, cria uma religião. A primeira religião foi criada através desses fatores. Não pode. Nasce e morre e acaba? Não pode, de jeito nenhum. Não tem como a morte ser o final da vida. Não pode. Tem que ter alguma coisa mais além. Aí cria a religião. E isso deu lucro na face da Terra. E aí virou esta pandemia universal. Ou melhor, eu não gosto nem de usar muito essa expressão universal, porque parece que eu estou falando de galáxias também. Global. Vamos falar daqui da nossa morada, do nosso lar chamado Terra. Mas eu disse que o ser humano é um montão de comida fresquinha, por enquanto, andando por aí, comida de outras espécies. Como assim, Antônio? É assim. Se alguém pegar você e colocar numa jaula, dentro de uma jaula de leão faminto, o que é que vai acontecer? Você vai virar o quê? Será que ele vai brincar com você, igualmente uma criança brinca com a peteca, jogar pra cima, uma bolinha, um carrinho? Você vai virar comida fresca. Pega você, joga dentro de um rio onde tem jacarés famintos. Você vai virar o quê? Você vai virar, não, você é comida de uma outra espécie. Eu sou comida de uma outra espécie. Tanto vivo quanto morto. Morto, aí é que adianta a coisa. O que é que eu faço? Eu estou aqui sobrevivendo para não virar comida de outra espécie de uma forma rápida. Porque se eu morro, automaticamente, após 3 dias, no estado de decomposição, já começa a aparecer quem vai consumir minha carne, quem vai se alimentar da minha carne podre. Tem uma musicazinha sobre o boi que minha avó gostava de cantar antigamente. Eu era criança. Minha avó cantava assim: o urubu está com raiva do boi. Eu só sei que ele tem razão. O urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. Cara, ela cantava isso, cara, sem nem perceber.
É? Morre qualquer um de nós, boi ou qualquer ser vivo de carne e joga no tempo, no relento. De repente surge um urubu dali, daqui, descem 3, 4, um começa a rasgar de lá, outro rasgar de cá, evoluiu, ninguém aguenta. Cara, a cena que envolve a carniça de um animal de carne, um ser humano, sendo alimento de urubus, não é uma cena muito agradável de ver e você tem que sair de perto porque você não consegue suportar o odor. O ser humano não é diferente, cara. O ser humano é um montão, é isso mesmo, é um montão de alimento de outra espécie. Agora, diante de tudo isso que eu falei para você já de início, qual seria a obrigação e o dever de você adorar um Deus desconhecido que você não sabe, achando que você é alguma coisa? Nenhuma, cara. Quando eu olho para a fragilidade do meu físico, quando eu começo a ver as manchas acenderem nos meus braços, passei dos 50, um abraço especial ao meu amigo Éricles Araújo ali, do estado do Pará, que ele diz que gosta muito dos meus vídeos. E quando eu começo a falar nos vídeos, a única preocupação dele é que eu não acabe logo o vídeo. Grato, cara. Cara, mas eu tenho que ter um tempo aqui limitado. E nem todo mundo vai ficar 30, 40 minutos assistindo um vídeo. Ó, o cachorro começou. Cachorro. Tem tempo aqui, né? Cachorro desgraçado, deixa eu fazer meu vídeo, cachorro. Cachorro. Tá bom. Antônio nunca mais falou do cachorro, é assim mesmo, é momento. Ó. A verdade, cara, ela dói. Mas é verdade. É verdade. Então, o que é que nós somos? Um montão de comida de outras espécies. Nada mais do que isso. Por um período de tempo. E vivemos aqui por conta de água no estado líquido. Vivemos aqui por conta de outras propriedades e alimentos e elementos naturais que ainda dão condição de estarmos aqui. Respirando um ar poluído. Em qualquer lugar que você vai, não pensa, pode até ser que lá numa floresta, onde não você respire um ar 100% puro, não tem como você respirar um ar 100% puro. Isso aqui é uma fonte de veneno, este planeta, para os seres vivos. Eles nascem e morrem. E eu falei uma coisa, cheguei aos 50, passei dos 50, então eu tenho para mim que a idade aí máxima do ser humano 100 anos. Ele que não tá com 110, 105, 106, seja uma múmia andando na rua, né? Um zumbi. Eu não penso nisso. Mas digamos 100 anos. Até os 50 é ladeira acima. Você tá subindo. Dos 50 pra cima é ladeira abaixo, meu amigo. Já foi. É ladeira abaixo. Você tem que se cuidar mais ainda. Aí tá sendo rapidamente você vai chegar, não vai demorar muito. Você pode até durar mais 30, 40 anos, a comida de outras espécies. Germes, bactérias. Isso é, se não acontecer um acidente com você, alguma coisa no local que não tenha ninguém, e você ficar lá no tempo sem ter um sepultamento digno, né, de uma família fazer, e você ficar no relento lá, sendo devorado por aves que a sua cadeia alimentar é comer carniça, carne podre. Quantas pessoas que são consumidas assim? E tem pessoas também que são comidas de peixe. Ulisses Guimarães, lembra dele? Até hoje não se sabe o corpo. O mar, com certeza, virou comida de peixe.
Comida de peixe. Então, nós somos isso, não tem outra coisa. Não adianta você vir para aqui falar besterol. Porque você tem um Deus que é um fruto da sua cabeça e fruto de um livro. Eu estava conversando com um colega meu hoje. Quando eu digo hoje, antes de eu fazer o vídeo, porque o vídeo está chegando 5 da manhã, chega 5 da manhã, que ele é programado para chegar neste período, mas eu faço bem antes. Mas antes de fazer esse vídeo, eu estava conversando com um colega meu aqui de WhatsApp, ele falando, e eu falando para ele sobre essa questão da ignorância do religioso. Quando ele falou pro religioso que todo e qualquer religioso da face da terra. Gente, é bom entender que eu não estou aqui falando de uma fé em alguma coisa. Não, eu vou falar o que o meu amigo falou, psicólogo falou. Que todo religioso na face da terra que acredita numa coisa do além e vive defendendo aquilo, dando seu suporte de vida naquilo, ele tem um princípio muito sério de esquizofrenia. Não tem para onde correr. Quem falou isso não foi eu, foi o meu amigo psicólogo. Porque a esquizofrenia tem outros significados para ela, mas um dos principais é a demência precoce, demência prematura. Aquela demência que vem assim rápido e a pessoa parece que não está no estado de consciência normal e começa a falar sozinho, achando que está falando com Deus. O Jason Ferreira deu uma pincelada em pouquíssimas palavras. Em pouquíssimas palavras, no podcast Três Irmãos, que você vai ouvir aí, rapidinho, que disse tudo, em pouquíssimas palavras. Ouve aí. Os deuses existem porque você desenha eles, porque você tem necessidade que haja alguma coisa. Eu não estou preocupado se há ou se não há. Não é a minha preocupação essa. A minha preocupação é se funciona ou não funciona. Se é útil ou não é útil. Vamos lá, nós estamos com ar-condicionado aqui. O que é que adianta tu ter 10 ar-condicionados e nenhum funcionar? Não vai adiantar, vai? Nada. O que é que adianta tu casar com a manequim? Adianta alguma coisa? Não. O que você tem é um Deus manequim. É um Deus que está na sua cabeça. E que você vai lá e vai buscar, e vai falar com o manequim, vai conversar, vai colocar o manequim agora, vai tirar da sua cabeça o manequim, vai pensar como é que ele é e vai criar uma estátua dele. Pronto, ele é assim. É assim mesmo? É. Pronto, agora vai conversar com ele. Senhor, neste exato momento eu te peço que o Senhor abençoe meu alimento. Isso é racional para você? Pronto, eu postei isso aí no meu canal como short. Porque essas palavras do Jason Ferreira aí é como uma injeção que você precisa tomar rapidamente para fazer aquele efeito que o seu organismo necessita. A agulha, ela é perfurante. Pode até causar um desconforto na hora de injetar. Mas quando o produto chegar nas veias, você sente um alívio. Isso é para quem é racional. Para quem tem medo, tem gente que não toma injeção por preço nenhum, porque tem medo da agulha. Eu conheço pessoas que já foram picadas de cobra, escorpião, e tem medo de agulha de injeção. Geralmente são pessoas da roça, né, gente? Porque a mente não raciocina que aquele período ali da agulha perfurando rápido, que é coisa que quem é profissional faz numa rapidez que você nem sente. Ó, injetou, já colocou o algodãozinho com álcool, já tirou, já é rápido. Mas ele tem medo, porque a mente dele cria uma coisa, uma fantasia, uma ilusão de que aquilo fosse uma tortura, ele recebeu uma agulhada. É uma tortura. E tem gente que morre, mas não toma. Eu tenho gente na minha família que não tem pra onde correr. Assim como tem gente que tem medo de barata, né? Tem medo de rato. Tem medo de rã.
Eu conheço uma mulher aqui que se você mostrar uma rã pra ela, ela dá um ataque cardíaco. Você não pode nem fazer isso. Você pode mostrar qualquer coisa, menos uma rã. Porque se você mostrar uma rã pra ela, ela morre. Porque ela tem um medo. A mente dela criou um efeito, criou alguma coisa que pra ela a rã é o pior demônio que existe. E a bichinha não faz nada. Fria, ela é bem fria. Você pode pegar na mão, depende da espécie, né? Tem rã venenosa, né? Tem tipo de rã, mas não tem aqui no nosso meio. Isso é coisa lá para as florestas. Mas você pega uma rãzinha. A barata, por exemplo, ela realmente pode ser prejudicial para a saúde. Mas a barata, ela é totalmente inofensiva. Ela não morde você, ela não vai picar você. Eu não estou pedindo para você colocar barata na mão, não. Você tem que evitar esse tipo de coisa, rato, barata, mas tem gente que tem medo, tem gente que tem medo de formiga, tem gente que tem medo de lagarta. Aquelas lagartas lisinhas, que não fazem mal pra ninguém. Que aqui é um monte de partículas orgânicas que deu condição de vida àquele bichinho, cheio de massa dentro do corpo, não tem coração, não tem veias, não tem nada, mas tá vivo. Por que tá vivo? Condição de propriedades unidas e causou aquela reação, um tipo de reação química da própria natureza, para aquela vida existir em pouco tempo, porque o tempo de vida de uma lagarta, depende da espécie também, é muito pequeno. Então, se você quer aprender alguma coisa com os meus vídeos, você continua assistindo, se não. Mas eu só estou dizendo tudo isso para dizer que todo e qualquer ser vivo da face da Terra, até árvores, qualquer ser vivo, nada mais é do que comida de outras espécies. Não tem para onde correr. Então aqui você é comida de alguém. Se você não comer alguma coisa vai comer você. Não tem para onde correr, porque aqui é uma sobrevivência assim, é adaptação natural. Então, cara, deixa a mão de ser ignorante, vai estudar e sai fora de qualquer religião. Você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo em religião. Será que você não percebe isso? Que o que o Jason Ferreira falou, cara, em poucas palavras, não funciona. Você tem um Deus manequim, você tem um Deus boneco, você tem um Deus livro. Você vai conversar com um religioso, faz nojo, cara. Porque é a Bíblia, um livro. Um livro que mata, ele mata o próprio Deus dele. A Bíblia mata o próprio Deus dele no primeiro versículo. E depois uma série de contradições no primeiro capítulo do Bereshit, do Gênesis. Porque se esse Deus que vocês acham que criou tudo isso foi esse Deus daqui, que merda é essa, cara? Aí é a Bíblia, é porque Jesus, é porque Deus, é porque Davi falou, é porque João falou. Não, mas está escrito na... Eu tava conversando com os religiosos aqui, cara. Tava conversando com os religiosos aqui, porque tá tendo um eventozinho aqui na igreja da minha esposa. E eu uso com muito respeito, porque ela vai e convida o pessoal da outra cidade que ela morou para vir para pregar aqui. Tudo gente conhecida, que me conheceu, que congregou comigo, que eu congreguei com essas pessoas. Mas às vezes eu não entro muito, cara. Não dá. Eu até falei pro meu amigo, não dá para eu debater com essas pessoas. Então parece que eu tô concordando com eles. Para respeitar eles, para não estar ali. Porque não vão aceitar as minhas ideias. Não tem como, cara. Aí eu fiz até uma comparação. Mesma coisa, você pega uma pedra lapidada, que depende de um mês para lapidar aquela pedra, para chegar naquele estado. E depois pega outra pedra da mesma, bruta. Aí você querer que aquela pedra bruta, ela tem que ser lapidada em um dia, sendo que tem que ser um mês. Aí o ignorante já passa a ser você. Então eu não discuto mais com esse povo. Mas é um povo criança. Eu fiquei ouvindo assim. Porque Saul falou, que Davi disse, porque o rei Asa falou isso, porque foi dessa forma, e eu tive a revelação assim, Deus me mostrou isso, e Deus falou comigo dessa forma, Deus mostrou fulano, e eu só sentado e observo. Aí parece que eu sou crente também no meio deles, né? Tá certo. Mas quando eu falo isso aqui, não para de falar. Não, tudo bem, tá certo. Continua aí com essa ignorância de vocês.
essa infantilidade de vocês aí. Tá ótimo, tá maravilhoso. É a mesma coisa de duas pessoas discutindo, já tô encerrando o vídeo agora, duas pessoas discutindo sobre Branca de Neve e os 7 anões. É a mesma coisa. De alguém dizer assim, olha, os 7 anões, eles não eram tão baixos como o filme mostra, não. Eles eram anões, mas eram anões de uma terra de gigante. Na verdade, os anões, eles eram até maiores do que nós hoje. Aí alguém disse, nada, moço. Eu sei da história, eu conheço a história, moço. Os anões, se tem o nome anões, pequenininhos, no máximo ali, 1 metro de altura. Não passa disso. 1,20 no máximo. Eles eram fortes. E eles estavam ali para proteger Branca de Neve. Ah, mas eu sei disso. É a mesma coisa de você ver crente com crente discutindo Bíblia. Tem nada melhor para definir. Aí você tem que ficar na sua. Aí, pensando o que passa pela mente deste povo, né? É uma coisa absurda, o povo deixa de viver. Aí eu comecei a observar um monte de comida de outras espécies. Eu também sou. Puta que pariu. Caramba, eu digo, esse povo que tá falando isso, esse morreu agora, caiu aqui, no outro dia já começa a acontecer ali um estado diferente. E não demora nada, com pouco tem outra espécie entrando pelas nádegas, saindo pela boca, entrando... É, cara, entrando pelo nariz, saindo pelo ouvido, consumindo a carne podre. Aí vai pra dentro de uma denominação de uma igreja que não tem nada a ver. E contando história de guerra. As pregações são histórias de guerra, guerra de morte. Só que eles não percebem que eles estão falando de uma coisa que, se eles mesmos observassem essa cena, uma cena de guerra de perto, eu não sei como é que eles iam reagir. Ai, que Davi matou Golias e que o pau quebrou e que os filisteus foram destruídos e que Asa destruiu o exército da puta que pariu. E rapaz! E eu digo, moço, e eu pensando assim, já pensou se esse povo deparasse de frente com a cena de guerra, um cortando a cabeça do outro, enfiando espada em criança, em mulher, entendeu? E porque, pensa num negócio desse. Eu, por exemplo, eu já vi uma cena, infelizmente, eu já vi uma cena de um cidadão em um bar esfaqueando o outro, que não foi uma coisa boa de assistir, não. Eu tive que, todo mundo também tem que correr dali, né? Cara, agora imagina uma guerra, uma cena de guerra. Aí eles estão dentro de igreja, pregando, falando de guerra, de morte, que Deus destruiu, Deus dizimou aquela nação, matou todo mundo. E eu de cá observando, e glória a Deus, e laxúria, canta labaxaia, e queturi, piripiri, puta aqui, caramba. Eu sou um peixe fora d'água quando eu chego perto de uma igreja hoje, cara. Não dá mais, não tem como. Aí vem profetada, e vem profetada pra mim. Olha, Deus me mostrou que você ainda vai voltar. Vai voltar, vai ser pastor. Já é. Tem um aqui que ele disse que eu continuo sendo, que eu posso ficar debaixo da terra, eu posso ir pra Marte, eu posso ir pra puta que pariu, eu posso ir pra Lua, eu vou continuar sendo pastor e que Deus vai me usar muito na terra. Eu olhei pra ele. Eu fico por aqui, Antônio Galvão, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações no próximo vídeo pelo canal Portão de Saída. Vamos em frente, porque atrás está vindo um montão de crente. Tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antônio Galvão.